Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui no canal Café e Terapia para deixar uma reflexão para vocês, tá? É uma reflexão sobre verdades absolutas, né? Vamos falar um pouquinho disso? Fiquem aí, espero que vocês gostem e curtam o vídeo antes de começar. Antes de mais nada, deixa o seu curtir, tá bom? Verdade. Nós muitas vezes saímos por aí com o nosso ponto de vista à nossa frente, né? E isso faz com que a gente se comporte com essas verdades absolutas que eu falei lá no começo, né? Então, eu gostaria de colocar aqui um pensamento. A minha verdade é a sua verdade? A minha verdade é a sua verdade, João? Não psicóloga, tá? Kelly. É uma pergunta difícil, né? Ou não. Não sei, porque quando você ouve verdade, a gente tende a acreditar que a verdade é uma só. Por uma construção da palavra verdade. É. Tá. Né? Então, tipo assim, pera aí, eu não sei se eu me expliquei direito. Deu pra você entender, né? Deu, ó, vamos lá. A gente entender que existe só uma verdade. É. Quando que a verdade é uma só? Quando a gente fala de, por exemplo, dados científicos. Sabe aquele ditado? Contra fatos não há argumentos, né? Realmente. Então, sei lá, ó, a xícara é algo real. Ela é uma verdade. Até que ela quebra, eu jogo ela fora e ela deixa de existir, né? Ela é uma verdade. Agora, o meu ponto de vista sobre a sua camiseta já é a minha verdade. Entendeu? Então, o que é uma verdade absoluta? Eu acho que toda essa base aí que a gente comprova, né? Pode ser que tenha hoje uma coisa que a gente não comprova e por isso a gente não atesta e que amanhã a gente senta aqui e meio que volta atrás do que a gente falou? Sim, quando? Quando isso virar uma verdade absoluta. Exemplo, não sabemos, sei lá, a constituição de alguma coisa. Sei lá, não sabemos a validação de um remédio, se ele é bom ou não. Então a gente senta aqui e fala, olha, não tomem, não tem validação pela Anvisa, por exemplo, né? Tomem cuidado, não se permitam passar por X profissionais. São coisas que ainda não são verdades, mas que podem vir a ser. Então veja, mesmo assim é mutável, né? Por aí a gente já vê. Mas depois que a gente validar uma coisa, que a gente consegue comprovar que aquilo ali é muito real, né? Porque são fatos, aí sim, essa é uma verdade que agora tá mais para absoluta. Agora, essa verdade nossa, do nosso ponto de vista, do nosso dia a dia, ela é só nossa, né? Quantas pessoas chegam no consultório de psicologia para psicoterapia com muito sofrimento, se sentindo muito invadido pelo outro, se sentindo muito desvalorizado, sofrendo, reclamando, achando que a vida não tem sentido. E aí, conforme eu vou entendendo o que essa pessoa quer dizer e o que ela tá buscando ali comigo, ela só tá sofrendo muito porque ela não aceita que o outro tem outra verdade, né? Esse outro não pensa como ela, não funciona muito assim. Então, essa é a reflexão pra gente fazer hoje. Você quer falar, João? Eu acho que a nossa verdade, a verdade de cada um, né? O ponto de vista de cada um tá muito ligado à sua experiência de vida, à sua história. Total. Né? Eu me lembro sempre de um exemplo que uma professora de Direito da faculdade falou uma vez. Que ela estava explicando pra gente a questão do direito e tudo mais. E ela disse que tem populações para onde a nossa lei não chega. Então, ela citou o caso de um povoado na região norte do país, para você chegar nesse povoado, você precisava pegar o avião da região norte, depois pegar 2 balsas e depois ainda caminhar a pé para chegar nesse povoado que era no meio da floresta. E que chegou uma denúncia dizendo que naquele povoado as famílias estavam vendendo a virgindade das meninas. Certo. Em troca de alimento, em troca de alguma coisa para as famílias sobreviverem. E quando a polícia chegou lá e foi dizer que estava errado, que não pode fazer isso, porque a verdade da lei é que não se deve realmente, não é ético vender a virgindade. Sim. Né?
caracteriza prostituição e de menores ainda, Sim. eles disseram, nossa, não pode? Como assim? Sempre foi assim. Tá. A minha mãe vendeu a minha. Tá. E a mãe dela vendeu a dela. Naturalizadíssimo. Então eles já viviam essa verdade deles há muito tempo. Sim. Sem que a Constituição chegasse lá de alguma forma. E quando chegou, eles se assustaram. Claro. Porque pra eles era normal. Então a nossa verdade não era a verdade deles. Sim, mesmo sendo aqui no nosso país. Né? E é basicamente isso. E aí, a partir disso, a partir da gente entender que a nossa verdade, por causa das nossas experiências, muito bem colocado, é a verdade de todo mundo, a gente não consegue conviver bem com as pessoas, ou a gente é agressivo com as pessoas, ou a gente invade o espaço das pessoas. E detalhe, com uma justificativa de que é para o bem, né? A gente invade muito o espaço do outro com a justificativa do amor. O amigo faz isso, mas eu tô falando porque eu sou seu amigo. Os pais fazem isso, mas eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você, né? E as relações sentimentais também, um faz isso com o parceiro, um faz isso com o outro. E a gente começa a colocar essas verdades como afirmações absolutas, né? Então, a reflexão aqui é para que a gente repense tudo isso. Na verdade, a gente precisa também se policiar, porque já está tão internalizado em nós de que é normal, né, de que, ok, mas não pode, igual ao povo, né, de que é natural, que a gente nem percebe que está fazendo. E o outro vai se sentindo invadido, vai se sentindo desvalorizado, porque lembra, esse outro também tem a verdade dele, ele também tem as experiências dele. E o quanto que a gente não invade essa verdade, essa experiência, porque a gente não escuta, né? E daí saem discussões imensas dentro de casa, nas relações, às vezes na empresa, no trabalho, né? Nas convivências ali do mesmo espaço. Como é difícil conviver. Por que é tão difícil conviver? Porque a gente tem dificuldade em respeitar o outro. Para nós, respeito é outra coisa, né? Que não apenas entender que o outro pensa diferente de mim. Pô, ele teve outra mãe, outro pai, outro ambiente, outro contexto. Kelly, mas às vezes é irmão e pensa diferente. Sim, a psicologia tá aí para comprovar que às vezes pai e mãe criam os dois no mesmo ambiente, mas cada um significa uma coisa de um jeito. Então, se o pai é muito de crítica, porque ele aprendeu que amar é criticar, sabe? Meu pai faz muito isso. Assim, eu demorei muito, foi muito tempo de terapia para eu entender que ele não vai alterar esse tipo de comportamento e para que eu não brigasse com ele mais, porque eu ficava muito chateada. Como que ele me ama, João? Eu chego, né? Oi, pai, tudo bem, né? E ele fala, nossa, você engordou, né? É assim que ele fala comigo. E eu demorei para entender que ele tá cuidando de mim. Né? Ou então, nossa, você emagreceu, né? Ainda bem. Olha, hoje, no mundo atual, esse ainda bem pode significar pra mim, se eu tiver uma tendência a adoecer, o quê? Pode significar, olha, eu só sou boa se eu for nesse corpo aqui, ó. Se eu engordar mais, eu não sirvo mais. E a gente sabe o que acontece, né? E aí esse tipo de pai, tem um monte de pai e mãe assim, ele cria 2 filhos. Experiencia essa fala de um jeito, nossa, vou emagrecer, vou me cuidar, vou me dedicar, a gente sempre quer ser amado, ainda mais pelos pais, né? Vou me dedicar, vou fazer, vou mudar, porque meu pai gostou disso. E o outro pode falar, eu não sou bom, eu não sirvo, e pode adoecer. Então, percebe? Juntando o que você disse a respeito dos pais, eu acho que todo pai tem um papel muito importante na formação de uma criança. Com certeza. Né? A criança, ela toma o que o pai diz como verdade. Sim. Porque ela tá aprendendo. Então o que o meu pai falar é verdade. Que meu pai não mente pra mim, né? E assim ela vai crescendo. A responsabilidade do pai é tão grande que está nas palavras. Então eu acho que tem muito pai que usa a palavra né? O verbo ser de uma forma de uma forma restritiva. É como fato. É como fato, quando na verdade não é como fato. Né? Eu acho que os pais muitas vezes impõem
sem impor. Sim. Né? Então, você tem que ser assim porque é assim que acontece. Né? Então, a minha mãe diz que o sonho dela sempre foi dançar, sempre foi ser uma dançarina. Ela queria dançar balé, queria dançar dança de salão. E aí o pai dela virou e falou: você não vai fazer isso, porque quem dança é biscate. Ah, entendi. Entendeu? E por quê? Porque provavelmente na família dele ele ouviu isso do pai dele, Sim. ou ele, né, a história dele trouxe essa informação pra ele e ele não queria isso pra filha. Você, que nem o que você falou, não quero o mal pra minha filha. Sim. Minha filha não pode ser biscate. Então eu vou restringir ela, Sim. mas aí ele não percebe que ele tá tirando o sonho dela. Exatamente. Né? Então tem que ter muito cuidado. E eu acho que os pais, ao invés de usar a palavra poderiam incentivar os filhos dizendo: eu acho que é assim, eu acho que seria melhor, eu acredito, meu filho. Sugestões, né? Eu acredito que talvez o melhor para você seja isso. E mostrar pro filho que é uma opinião dele e que é uma coisa que ele acha melhor pro filho. E que o filho futuramente pode ter opinião própria. Mas, João, isso vai ter que passar por uma reforma íntima de uma população inteira. Inclusive, pai e mãe tem muita dificuldade quando o psicólogo faz essas pontuações que a gente está fazendo aqui. Porque eles não escutam, né? Eu vejo, às vezes, tem algum post que, em alguma medida, dá alguma responsabilidade de algo que não tá certo para pai e mãe. Não, eles nem leem direito o que está escrito. A sensação que eu tenho é que eles leem a primeira linha e já começam a se defender. Então como que faz? Então como que é? Então se você... Gente, não é isso. A importância da psicoterapia, né? Porque quando o cara senta lá na minha frente e ele faz isso que eu disse lá atrás, que de me mostrar que ele sofre, porque ele impôs uma verdade e o outro não aceitou, então ele tá com um problema ali na relação, né? É essa, porque eu vou mostrando pra ele com muito jeito, com muito cuidado, com muito respeito real, né, que é no tempo dele de compreensão, que ele tá sendo invasivo, sim, sem precisar eu dizer que ele tá sendo invasivo muitas vezes, né? Então você vai dando essa percepção. A quantidade de pai e mãe que não acredita em psicologia e psicoterapia, né? Você tem razão, eles precisavam tratar o filho como sujeito, né? Como um ser independente deles. Pai e mãe acham que o filho é uma extensão deles. Então eu não realizei esse sonho. Então ou você também não vai realizar, ou você vai realizar pra mim o meu e deixa o seu. Não era pra você ter sonho, né? Eles negam isso muito. Eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa começar a trabalhar com sugestões e a gente precisa escutar. E eu acho que a gente precisa tomar responsabilidade pra gente. Sim, mas então, isso aí entra lá naquela reforma que a gente já vê que tá distante aí. Não sei, sabe? A gente tá falando de pai e mãe, mas a gente vê isso muito relacionado a diversas coisas da vida. Porque daí vira um ciclo, né? Sua mãe fez, você também faz e... assim. Por exemplo, religião, né? Como as pessoas, a maior parte das pessoas pertence à religião do cristianismo, né? Mas hoje, mais do que antigamente, a gente tem diversas outras religiões, né? Sim. Então, o quanto que uma pessoa que às vezes é da religião dos Yorubá, né, uma Umbanda, e ela se sente desrespeitada em um ambiente em que a maioria pertence ao cristianismo e dita que é assim. Porque a gente vai na igreja e a gente ouve muito Sim. né? Eu cresci dentro da igreja católica e lá eu ouvia: é assim que Deus quer, é assim que Deus gosta, né? É assim que Jesus fez. Então, tudo bem se é assim dentro da sua igreja. Mas aqui a gente tem um outro indivíduo com uma outra religião e ele acredita em outra coisa. Sim. Então por que eu tenho que chegar para esse indivíduo e falar assim: olha, Deus é verdade. E ele pode entender: nossa, se Deus é verdade, então o meu não é? Pois é. Né? Pois Será que é só Cristo?
Então, quando na verdade não. Na verdade a gente não tem comprovação de nada que é religioso, né? E a gente tem um monte de país aí que não tem você falou da Umbanda? Que não tem a Umbanda e que não, em maioria, não é do cristianismo e que acredita em outro tipo de Deus e que funciona do mesmo jeito. E que tá tudo bem. A partir do momento que cada um tem direito a ter sua fé, não existe uma fé que é correta. Exatamente. Né? Inclusive os ateus, né? Eles são extremamente desrespeitados. São. Uma vez eu terminei uma sessão com uma paciente e a gente estava falando disso, ela não tem essa crença. Ela acredita que a gente vem e faz parte da natureza e que a gente é parte disso e que é assim, né? E aí a gente saiu nesse assunto ali, já era um assunto fora de terapia, então não era nada que ela estava falando ainda. E aí o paciente que estava na sala de espera, eu não sei o que ele entendeu de um recorte, que é uma outra coisa que a gente faz. A gente pega um pedaço da história e a gente faz daquilo ali uma verdade. Uma parte da conversa. Nem sabe qual era a história toda. E aí, beleza, eu me despedi de um, às vezes acontece isso de estar um atrás do outro, e dei um tempinho, chamei a próxima, e aí dentro da sessão eu percebi que ela estava numa necessidade de afirmar que Deus existe. Como se ela quisesse me convencer, né? Porque é muito fora para ela uma pessoa não crer em Deus. De novo, eu tenho alguém querendo colocar a verdade dela. É óbvio que para mim isso é muito perceptível, é muito fácil, e eu lidei bem com a situação, mas ainda durou umas 3 sessões, ela com aquela necessidade de afirmar Deus. Né? E é difícil, porque às vezes você nasce numa família que é totalmente católica ou evangélica, ou seja o que for. Sim. E às vezes você não se sente confortável dentro daquela religião. Mas é meio que você é obrigado a ficar. Mas você é obrigado a ficar ali. Uhum. E aí quando você toma a decisão, se você toma, de não quero mais estar aqui, quero procurar algo que seja melhor pra mim, independente se seja, pode até ser o ateísmo, Sim. né? Mas vou procurar algo que me faz eu me sentir melhor. Você é taxado como incrédulo, você é taxado como ovelha negra, Sim. você é taxado como errado, porque é culpa do diabo. Sim. Então, outra coisa, vamos colocar a culpa no diabo, não vamos dar a ele a responsabilidade de escolher o que ele quer, né? Então, meu filho não pode escolher, isso daí certeza que é o diabo fazendo isso. Não é o meu filho. Eu já ouvi muito isso, certo. né? A gente tá falando de religião, mas pode ser o caso de uma pessoa que se assume homossexual, o caso de uma pessoa que às vezes gosta dos 2 gêneros, né? Então uma pessoa que é trans tá condenada, né? E tudo a princípio da minha verdade. Verdade. Na minha verdade, isso é errado. E eu aprendi que é assim durante a minha vida, e é por isso que eu estou fazendo isso com você. Sim. Né? Então, de certa forma, eu quero cuidar de você. Sim. E é tudo em nome do amor, né? Mas estou te machucando e estou ignorando isso. Quantas pessoas já morreram em nome desse cuidado, né? Quanta atrocidade o ser humano faz em nome desse cuidado. É muita coisa. E não é brincadeira isso. Né? A gente vai desde uma coisa que quem ouvir pode falar, mas ele tá brincando, né? Eu já ouvi isso, assim, de eu reclamar isso do meu pai e alguém falar, mas ele tá brincando, né? E eu tratar pessoas no dia a dia no consultório que por causa de ele tá brincando, tipo, a pessoa tá destruída, né? E ela tá trazendo isso da vida inteira, ela tá carregando e ela tá sofrendo mesmo. A gente precisa parar com isso, né? É o que eu sempre falo pra vocês. Eu acho que eu falei isso pra você hoje. Você falou, eu vou te falar uma coisa, mas eu acho que é bobeira. E aí eu disse assim, se você quer me falar é porque não é bobeira, né? Não é bobeira, não é. Então a gente precisa ouvir mais com cuidado, porque se a gente ouve mais, a gente compreende, a gente é capaz de entender a verdade do outro. E essa outra construção e esse outro espaço, se a gente não tiver a fim de falar, né? Porque é isso que acontece, a gente quer tanto falar e a gente quer tanto explicar como que a gente invade ali o papel do outro. Então, gente, vamos pensar um pouquinho. Tô finalizando aqui já, João. Quer colocar mais alguma coisa? Pode finalizar. Então é isso, gente. Pensem um pouco, vamos trocar um pouquinho esse por sugestões, por eu acho, por de repente se você pensar assim, de repente, você já tentou olhar por aquele lado com respeito, né?
Ou simplesmente só ouvir e não dar a sua opinião até que a pessoa peça. Tem isso também, né? Às vezes a pessoa só quer falar, você não precisa dizer o que você acha em seguida. Ela não tá essencialmente perguntando, né? Ela tá apenas contando alguma coisa. Vamos pensar um pouquinho, porque assim todo mundo pode viver melhor. Um beijo, curta o vídeo, hein? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Minha unha tá toda cagada e eu tô aqui, ó, com a mão aqui.